não é apenas sobre dieta, mas como aplicar o minimalismo e o essencialismo, além de economia e finanças pessoais, dentro da cozinha, onde você pode utilizar a gastronomia ao seu favor, principalmente na hora de preparar os alimentos, armazená-los e também dicas práticas aqui no dia a dia para a gente poder aprender a lidar com a alimentação de uma forma um pouco mais prática, mais econômica e que traga paz também para o nosso bolso. Tudo isso tendo mais tempo, utilizando menos dinheiro e não abrindo mão de comer bem. Dica número 1, a dieta minimalista do mercado. Foque em alimentos essenciais que fazem a base da sua alimentação. Evite alimentos supérfluos, coisas que vão enxotar seu carrinho sem que sejam as coisas mais essenciais que você precisa no mês na sua cozinha. Evite também alimentos processados e principalmente aqueles mais caros só porque são os famosos. Pode ser que também você se surpreenda utilizando utilizando alimentos que são de uma marca um pouco mais barata. Número 2, o poder do cardápio semanal e de fazer um estoque inteligente. Como se fosse um desafio. Planeje as refeições da semana com coisas que você já tem em casa, principalmente se já tiver congelado, para que você evite mais compras no meio do mês. Se você não aproveita o que você já tem, bem capaz de você precisar voltar ao mercado antes da hora. O Primo Pobre até estava falando sobre isso em um dos vídeos dele, que quanto mais vezes você volta ao mercado, se você não tem controle nas compras, você gasta muito mais do que estava planejando. Eu já vivi isso e posso dizer para vocês que, no meu caso, ele estava certo. Número 3, use compras a granel de forma inteligente. Compre lá itens básicos que não estragam. Grãos, cereais, temperos. Assim você economiza na embalagem e no valor. A embalagem aqui tem uma influência muito grande. Pode ter ficado um pouco escuro. A embalagem aqui tem uma influência muito grande por conta das embalagens de mercado, porque não sei se vocês já perceberam. A embalagem de Toddy, por exemplo, quando a gente tá falando aqui de grãos, né, coisas a granel, mas vamos usar o exemplo do Toddy, que é algo mais fácil da gente visualizar. O Toddy ou Nescau tem potinhos que eles vêm com achocolatado ali dentro. Quando a gente compra um de saquinho, o de saquinho tende a ser mais barato do que o de pote. Porque o de pote, você tá comprando não só o conteúdo que tá ali dentro, mas também a embalagem dele que tá sendo vendida. Por isso a gente paga mais caro nas embalagens. Então você tem que tomar cuidado porque a granel vem um saquinho simples. Você não vai gastar tanto quanto se fosse o mesmo produto dentro do mercado. Eu tenho certeza que aqueles temperos que ficam no mercado, que 100 gramas é R$5, a granel você consegue comprar R$5 em muita quantidade. Eu creio também que a embalagem desses temperos são o que facilita também o encarecimento dessa compra. O mercado ele é como se estivesse fazendo uma revenda ali, só que de forma mais cara, porque é um estabelecimento, né? Então ali vai ser um pouco mais caro do que na feira, por exemplo, porque aí você compra direto praticamente do produtor. Então, por passar na mão de menos pessoas, pelo alimento vir praticamente in natura para você, é mais barato do que no mercado. No mercado eles separam tudo, organizam, colocam direitinho as prateleiras, colocam precificação, tem os funcionários do mercado que eles pagam, então tudo isso engloba dentro do preço que você está pagando. A quarta dica tem a ver com a nossa lista de compras. Vá ao mercado, ou à feira, ou no local que você vai fazer as suas compras, com uma lista pré-definida e de preferência de estômago cheio. A fome vai influenciar muito nas suas compras. Todas as vezes que eu vou ao mercado com fome, o meu comportamento muda da água pro vinho de quando eu tô com o estômago cheio. Porque aí você fica com menos paciência quando você tá com fome, com mais vontade de ir embora rápido, e aí você também fica com vontade de comprar qualquer coisa no mercado que te enche um pouco ali, que forre o seu estômago, pra você não passar o perrengue que você tá ali de ter que fazer uma compra de não sei quantas horas. Eu, quando vou ao mercado, gosto de ir com bastante calma e pegar todos os itens da minha lista, olhando preço por preço. E eu faço uma compra bem atenciosa. Então, no meu caso, eu demoro mais de 1 hora. E aí, quando eu vou com o estômago cheio, eu evito compras por impulso. E o meu esposo também, quando ele tá indo de estômago vazio, ele também é influenciado por isso. Acaba que a gente gasta um pouco mais e fica pensando que a gente vai consumir coisas só porque estamos com fome naquele momento. A gente esquece que no dia a dia a gente não vai utilizar aqueles alimentos. A gente não tem que consumir mais de fazer misto, já tem uns dias. Mas quando a gente tá com fome, a gente já pensa logo em levar uma quantidade ali de presunto, queijo, de peru, no caso, pra quem gosta, e o pão. Só que no cotidiano a gente não utiliza tanto assim o misto. É mais porque a gente tá influenciado ali pela impulsividade da fome. Número 5 tem a ver com a arte de criar novos pratos e reaproveitar o que você já tem. Com a sobra de algumas refeições, você pode fazer novos pratos. Tem também no canal da Natália Arcuri uma dica que ela dá sobre os requentados e repaginados.
Parece que é uma série de comida, eu não lembro onde que passa, mas ela comentou que lá eles ensinam a fazer comida com coisas requentadas. Não precisa necessariamente você sempre aproveitar tudo exatamente requentado, né? Claro que sua família merece melhor. Se não tá fresco e já tá na hora de você jogar fora, jogue fora. Mas evite o desperdício. Se você vê que ainda dá pra comer, não tem por que sair jogando fora. O desperdício é muito triste, porque hoje em dia tem muita gente passando fome. O frango que você fez no dia anterior, as pessoas gostam de incluir numa salada. Ou fazer tipo um salpicão ali, não sei muito sobre salpicão, mas eu sei que dá pra utilizar o frango que já tá pré-pronto numa salada. E às vezes o tempero com que você fez ele na refeição anterior, no dia anterior, ele pode dar um gosto diferente para sua salada. E isso vai ser muito bacana. Você pode fazer esse teste e ver se dá certo para você. Eu e minha mãe somos muito diferentes nessa questão de requentados, porque eu lembro que quando o arroz passava do primeiro dia, ela já queria jogar fora. Ela detestava arroz requentado. Ela gostava de comer no máximo, por exemplo, eu fiz no almoço, ela no máximo comeria até a janta. Se o arroz passasse disso, ela já jogava fora. Ela não gostava de comer o arroz do dia pro dia seguinte, né, no caso, ou mais de 2 dias. Então, é uma coisa dela. Mas no meu caso, como aqui eu consumo e coloco na geladeira, deixo eles bem certinhos ali na conservação dos alimentos, e o feijão também, eu não deixo eles ficarem tão antigos também. A gente consome de boa, porque aqui em casa eu faço a quantidade para pelo menos, no máximo 4 refeições. Almoço, janta, no máximo. Mas porque eu também gosto de comida fresca. Mas não exatamente por isso, porque eu não gosto de congelar comida. Eu não gosto da comida esquentada depois de estar congelado. Então eu gosto de fazer comida fresca justamente por isso. Mas eu não ligo de comer ela requentada se ela tava fria, coloquei na geladeira e botei pra esquentar. Isso eu não ligo. Não é bom deixar passar tanto tempo não, mas também não precisa jogar fora sempre que passa mais de um dia, mais de 2, né? Assim, se tá bom, se você deixa na geladeira e não estragou, não tem por que jogar fora. Dica número 6, receitas coringa. Vou explicar melhor. Tenha em mente 3 a 5 receitas que vão facilitar o seu dia. De que forma? São as receitas coringas que você precisa dominar para quando você tiver naquele dia de mais preguiça, sabe? Ou muito cansada, ou num dia que foi muito cheio, ou você não tá bem, para você evitar pedir delivery. E aí você só faz aquela receita rápida ali, fácil, para poder comer e pronto, só pra encher o bucho. Ou pra você e pra pessoa que mora contigo, né? No meu caso, eu não sei muitas receitas faceizinhas, não. Eu não gosto de mexido, mas eu gosto de fazer um omelete grande. Quando é pra mim, eu gosto de fazer uns ovos cozidos e faço uma salada cozida e como e pronto. Às vezes eu só faço assim, frito um bife de boi e faço a salada. No caso, eu gosto desses, quando eu coloco alguma proteína só com a salada, eu gosto de utilizar os legumes cozidos, né? Que são ali a cenoura, não sei a diferença muito sobre vegetal e legumes, mas enfim, eu gosto de fazer muito com cenoura, vagem e batata. Eu faço essa salada, tempero com alhinho, cebola, refogado, nossa, fica uma delícia. E coloco ali 2 ovos, ou coloco o bife, e fica muito bom. Meu esposo gosta bastante também, e eu aderi algumas vezes isso pra nós, quando eu tava com muita preguiça de fazer uma comida elaborada, e dava certo. Eu acho mais difícil eu fazer crepioca, tapioca, do que fazer isso. Eu também não sei fazer tapioca, gente, porque eu tenho muita dificuldade. Uma crepioca, que eu acho que é com ovo, né? Acho que eu nunca consegui fazer, eu nunca cheguei a fazer, a tentar, mas já me disseram que é mais tranquilo. A tapioca, quem fazia pra mim era o meu esposo, e ele sempre colocava ou com franguinho desfiado, queijo, ou um requeijão com salada de alface. Eu também não gosto de tomate nessas coisas. O importante disso é que fazer um arroz, feijão, eu acho mais simples do que ficar fazendo tapioca e fazendo isso, fazendo aquilo, botando na frigideira. Eu acho mais trabalhoso, então eu prefiro fazer o básico. Dica número 7, organize sua despensa e sua geladeira. Assim você evita alimentos esquecidos no fundo do seu armário, ou quando você vai fazer sua lista de compras, você não coloca um item que já tem em casa. Já aconteceu comigo, mas a maioria das vezes que eu coloco a lista ali do mercado do mês, eu sempre olho toda a parte da minha casa pra ver o que eu preciso repor. Vez ou outra foge um produtinho aqui e ali, mas comprar produto repetido raramente acontece, porque eu justamente procuro para saber e ter certeza de que aquele produto já tá aqui em casa. A dica número 8 é para você aproveitar menos variedade para mais qualidade no seu alimento. Nós vamos explorar a forma de ter menos ingredientes e não menos comida. Assim a gente pode fazer refeições que estão simplificadas no preparo e na compra também, pra gente evitar gastos e para não ficar focando em itens que são de menor qualidade. A gente compra menos itens, mas que são itens bons. E com isso a gente faz uma variedade de pratos. Não precisa ser itens demais para fazer diversos milhões de pratos, sendo que dá para aproveitar várias receitas com pequenos ingredientes também. Exemplo, para eu fazer um risoto, eu preciso do camarão, margarina, no meu caso, tá?
cebola, tomate, pimenta do reino, um limão e também arroz arbóreo, né, que eu não posso esquecer, e caldo de camarão. E o mais difícil da gente ficar comprando é arroz arbóreo e o camarão, justamente. Agora, os outros itens sempre tem aqui em casa. E aí, quando a gente quer fazer, a gente compra o arroz arbóreo e o camarão. A gente compra o camarão meio que como se fosse uma granel, né? A gente compra ele no quilo, normal. Agora, o arroz arbóreo, quando a gente costuma comprar, a gente nunca achou um arroz arbóreo pequeno. Então, a gente compra um sempre que é, além de caro, um saquinho que é relativamente pequeno, mas para a quantidade de refeições de risoto é muito. Então, dura bastante com a gente. Ah, e a gente também precisa de vinho culinário, né? Eu não sei se é vinho branco, mas é um vinho para culinária que a gente utiliza, bem pouquinho, 2 dedinhos e tal. E eu acho que nem tem teor alcoólico. Mas o que é mais importante vocês entenderem é que tem certas refeições que os ingredientes são mais difíceis. E tem outros ingredientes que você consegue aproveitar em várias receitas maravilhosas. O que eu aprendi com a receita do risoto para eu otimizar o meu tempo e também o meu dinheiro? Eu utilizo o arroz branco na receita e compro no máximo ali o caldo de camarão, e às vezes também já consigo fazer sem o caldo, às vezes eu também consigo fazer sem o vinho, fica também com um gosto muito bom, só perde aquela fragrância, né, aquela essência ali que a gente sente um fundinho, o gostinho do vinho fica algo fresco, com frescor, né? Eu aprendi a utilizar o arroz branco, eu não faço mais com arroz quando ele já tá pronto, eu faço quando tá junto ali do preparo, eu mexo ele junto com os ingredientes, igual eu faço com o arroz arbóreo, porque o arroz branco ele solta amido do mesmo jeito, o arroz arbóreo ele é próprio para o risoto, mas com o arroz branco dá certo, só não fica tão cremoso quanto o arroz arbóreo. E no fim das contas, se você quer também, já teve uma receita que foi a primeira que eu comi, que foi um risoto de camarão, e parecia um risoto de camarão com limão, mas era tão gostoso, tão cremoso, colocaram um creme de leite no risoto, foi a coisa mais gostosa que eu já comi. E eu tenho até medo de repetir na minha receita, porque na época utilizaram ingredientes que eu não costumo utilizar. Então eu prefiro fazer a receita mais simples, que dá certo do mesmo jeito. O mais importante é que eu quis trazer aqui pra vocês dicas que vocês possam utilizar aí também. Me contem se alguma dessas der certo pra vocês, se alguma vocês já aplicam e qual vocês já vão começar a aderir. Compartilhem esse vídeo com quem precisa. Não deixe de curtir também se você gostou. Se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de olhar os próximos vídeos da semana, porque eles estão bem bacanas. Tô trazendo várias coisinhas bacanas aqui pra gente. Um abraço e até o próximo vídeo.